Boa noite, pessoal. Começando aqui mais um Conectando Fé e Negócios. Estou aqui com vocês, Pastor Will, trazendo o nosso reverendo Wagner para estar conversando conosco sobre o nosso Conectando Fé e Negócios. Existe alguma correlação entre a Bíblia e os negócios, o mundo corporativo? Boa noite, reverendo. E aí? Boa noite, Will. Boa noite, Alan. Boa noite você que nos acompanha ao vivo e você que vai depois buscar lá no YouTube. Já quero convidar você para se inscrever em nosso canal, caso você não tenha feito, não é? @Wagner Queiroz, Rev Vida Abundante. Também curta, viu? Isso é muito importante, esse engajamento, e, se possível, divulgue para outros. Sim, Will, claro. A palavra de Deus, ela perpassa todas as áreas da nossa vida. A grande dificuldade é que as pessoas pensam que não é? A gente normalmente olha para Deus quando a dor chega, quando as finanças complicam, quando a pandemia bateu a porta, quando tudo que estava dando certo começa a dar errado. Aí a gente fala, oh meu Deus, não é? Mas isso é uma coisa muito simplista. O ideal é a gente crer que Deus está e Ele quer relacionar conosco integralmente, todo o tempo. Por isso que Ele diz, orai sem cessar. Não quer dizer que você vai sair falando sozinho na rua o dia inteiro. Não é isso. É que você pode orar por todas as coisas. Que a gente tenha, de fato, uma intimidade com Deus. Se a gente tem filhos e os filhos têm intimidade conosco, ele não tem tanto protocolo. Antigamente, eu tenho 62, vou fazer, para falar com meu pai e minha mãe. Se eles tossissem, a gente pensava, sujou alguma coisa aí, né? Não, ele estava só com pigarro, mas quando ele queria chamar a atenção da gente sem dar muita bandeira, ele dava uma limpada na garganta. Então, quando ele limpava a garganta, a gente pensava que era com a gente. Hoje a meninada vem, pai, meus filhos chamam eu de velho. Eu não sou velho, cara, eu sou um camarada com 62 anos, mas não sou velho. Tem liberdade de falar, velho, tô velho, né? E aí pede que filho, a Bíblia diz, né? Que filho que pede pão você vai dar pedra, né? Que pede um ovo você vai dar um escorpião. Mas aí Deus continua falando. Vocês que são maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, eu não vou dar para vocês. Então veja como Deus nos chama para uma conexão. E essa conexão perpassa todas as áreas. Por que não a área relacional, organizacional, operacional do nosso mundo dos negócios? Então essa é a proposta. Você que está nos acompanhando, pense em colocar Deus no seu negócio, porque ele já está aí. É você que não está ouvindo ele falar com você. É você que não está tirando e nem aprendendo da palavra de Deus valores que você pode implementar no seu negócio, e você vai ver que a coisa vai melhorar bastante. Então essa é a nossa proposta. Conectando fé e negócio, gestão orientada por valores bíblicos. Isso funciona, sempre funcionou e vai continuar funcionando. Muito bom, reverendo. E hoje nós vamos trazer alguns assuntos, alguns tópicos aqui interessantes. A ideia dos nossos bate-papos é sempre propor algumas perguntas reflexivas aqui ao reverendo Wagner, que, dentro do seu conhecimento, à luz da Bíblia, vai nos trazer aqui alguns insights. E nós vamos falar hoje sobre sucessão, vamos falar sobre percepções, quando tudo vai bem, e também sobre os imprevistos que aparecem na caminhada. Então vamos ter esses tópicos, reverendo. E começando sobre sucessão, nós sabemos que o ambiente corporativo ele exige muitas das vezes hierarquia, organização, pessoas, cargos, lideranças e assim por diante. E nem sempre, principalmente os tomadores de decisões, eles vão ser assim fáceis de serem substituídos, repostos, seja qual for a circunstância. Então, pensar numa sucessão, independente do cargo, é sempre importante. Como ou de que forma a Bíblia nos orienta ou nos traz diretrizes para fazer isso? O que você tem a nos dizer, reverendo, sobre sucessão? Então, eu chego no final, depois de uma pequena introdução. Sucessão é algo muito sério, que muitas vezes nós aqui no Brasil, não sei se é só no Brasil, mas a gente deixa isso acontecer quando já se deu o fato, né? Ou seja, o capitão da empresa faleceu, quem vai ficar no lugar?
O presidente do conselho deliberativo de uma corporação faleceu, saiu, foi demitido, quem vai ficar para o lugar? Quer dizer, a gente não tem essa cultura do discipulado, não é? Que a Bíblia sempre nos ensinou a fazer, que é ensinar para outro enquanto você ainda está capitaneando. Ele vai aprender junto com você, ele vai aprender como você fazer, mesmo no que já está escrito, postulado, registrado, como no operacional do postulado, que sempre tem algumas variações, não é verdade? Eu mesmo fico observando tudo que eu posso. Eu fico vendo o mecânico mexendo no meu carro quando é um conserto fácil. Muitas vezes, aquilo que era para ser rápido, uma peça emperra. E muitas vezes ele não tem aquela ferramenta curva para acessar aquela peça. Muitas vezes hoje os carros estão muito apertados, né? Onde está o motor e as peças ali. Então, muitas vezes ele precisa ir atrás de uma peça, muitas vezes até tem a ferramenta apropriada, mas aconteceu algo diferente, não previsto. Então, quer dizer, aquilo que ele estava pensando que iria fazer e até cobrou um valor pensando em tempo de mão de obra, não vai ser totalmente diferente. Então, veja, o discipulado é muito importante, que eu vou ensinando a pessoa o que deve ser feito, ensinando ele também que a gente precisa resolver situações não prescritas, não postuladas, não acontecidas. Como é que eu vou fazer algo que eu ainda não fiz? Com pressupostos, com analogias, dependendo o experimento e as informações feitas até então. Não é? Antigamente eu trabalhei com processamento de dados. Não vou falar o nome da empresa, uma empresa famosa e grande no mundo global de computadores. Quando dava um defeito, aparecia um código. Aquele código, ele entrava no sistema e via quais foram as resoluções. Aconteceu isso na Argentina, nos Estados Unidos, na Alemanha, como foi feito. E ele ia vendo. Ele ia vendo lá, quer dizer, tinha lá os rankings, isso aqui aconteceu 10 vezes, desse jeito, isso aconteceu 6 vezes, ele ia vendo. Com certeza, na maioria das vezes, ele conseguia solucionar com uma informação que estava lá registrada, documentada. Se ele checasse a lista toda e não desse certo, ele ia achar um outro jeito. E quando ele achasse o jeito e resolvesse o problema, que tinha que ser resolvido, ele ia registrar o jeito, também. Percebe? Legal. Então, quer dizer, quando a gente se depara com uma solução que não tem solução, a gente precisa achar uma solução dentro do conhecimento até então. O discipulado serve para isso. Você leva o camarada a fazer aquilo que já se conhece e até, quem sabe, ele enfrentar uma situação junto com você que está capitaneando, como resolver uma situação que ainda não estava preconizada, prescrita, já resolvida. E achar uma solução. E ser o autor de uma nova forma de solução para um problema já conhecido. Hoje, a pressa do mundo, que a gente acha que time is money, que tudo é pressa, tudo é para ontem, a gente, por mais que a gente mande o cara fazer, estudar no maior instituto, na maior universidade do mundo, e ele venha lá com o canudo, isso é importante. Mas isso, muitas vezes, não agrega prática. Muitas vezes ele é um teórico, mas a operacional dele também envolve prática. O teórico é embasamento, é conceituação, mas ele precisa de prática. Ele precisa saber dirimir, depender o conhecimento expresso, impresso, e colocar na prática. E quando testa isso não funciona, ele tem que ter background ou ter forma para ter conhecimento para resolver. Muitos não conseguem. Tudo para, e aí muitas vezes uma pessoa que não tem essa formação, mas é uma pessoa que é ligada, que é arguta, que está ali sempre aprendendo, consegue dar soluções para para situações que os mestres, os doutores têm que resolver. Então, veja, substituir alguém ele é muito importante, mas deveria ter um processo. Então, toda vez que se faz uma substituição, uma alternância, uma troca de um capitão de uma gestão para um outro novo, sempre vai suscitar dúvida. Pode ver.
Quando pessoas importantes do governo falam, se ele falou algo assertivo, a bolsa sobe. Se ele falou algo que está em dissonância com o mundo, a bolsa cai. E, quer dizer, uma fala de alguém numa posição importante faz os ativos voláteis se tornarem voláteis, mostrar que são voláteis, porque ele sobe e desce pelo caminhar desse mundo corporativo de bolsa, de valores, né? Então, veja, formar uma liderança, quer dizer, trocar pessoas, substituir pessoas, precisa, ao meu ver, tempo, precisa essa pessoa estar caminhando junto, precisa se definir. Hoje, no mundo, principalmente da SAs, você compra ações, você compra quantidades. Então, quem detém 50 mais alguma coisa das ações ordinárias, se é no mundo de sociedade anônima, de acionário, ele detém o poder. Então, ele pode indicar a presidência. E nem sempre a presidência que ele, ou o executivo, ou o CEO que ele indica, e tem a melhor habilitação. Ele tem a melhor indicação, ou quem pode indicou, mas nem sempre isso é. Isso acontece no meio corporativo. Eu observava esses meios, também não vou citar qual, um grupo siderúrgico no Brasil, muito importante, teve dificuldade de sucessão, que não sabia se ia ser o filho, se ia ser o sobrinho, que ia estar, isso trabalhou muito, porque muitas vezes as sucessões também pesam o DNA. Se ele é parente, se ele é consanguíneo, né? Quer dizer, há uma confiança na consanguinidade, o cara é parente, é da família, mas ele é mais hábil, ele está mais habilitado. Nas grandes corporações, você pode ser o líder, né? Mas você pode ter-se um conselho que você vai ouvir. Dá para você caminhar se você souber ouvir. Mas se você não souber ouvir, você pode ter o melhor conselho que você vai fazer o que você quer. E aí vai dar errado, não é? No caso da Bíblia, é muito interessante, né? Eu me referi no podcast, que eu falei sobre isso, sobre a sucessão de Moisés, considerado o maior profeta, não é? O homem que Deus escolheu, que passou por tudo, né? Que sobreviveu à matança das crianças, que ficou 40 anos lá no Egito, depois ficou 40 anos no deserto, para depois viver mais 40 anos caminhando com o povo na sua libertação. Chegou a hora de suceder. Quem iria substituir Moisés? Quem estava habilitado e capacitado para isso? A bênção que quem escolheu foi Deus, né? Ele escolheu o auxiliar de Moisés, tá vendo? Discipulado. Ele escolheu Josué, aquele que era o braço direito dele, esse pôde, com a mesma capacitação. Imagino que Josué levou um grande susto. Talvez ele quisesse. Como todos nós queremos, não é? Almejamos estar numa posição, mas quando aquilo acontece, e agora? Mas o grande diferencial é quando Deus te chama, ele te capacita. É isso que no mundo corporativo, os conselhos não levam em conta. Levam em conta os parentes, quem tem maior poder acionário, se é uma corporação acionária, mas não olha exatamente isto. Quem de fato tem a maior habilitação? Quem é a pessoa forjada? Essa que caminhou junto. E muitas vezes a gente pretere, deixa para lá esta pessoa que seria a pessoa apropriada para colocar um outro que politicamente fala a nossa língua, que politicamente entende alguns achegos que a gente quer, e não aquele que vai ser o capitão apropriado, bem forjado no tempo e no espaço, que tem todo o preparo, tanto do conhecimento que está escrito, como do aprendizado que foi forjado no dia a dia. Então, esse é o grande defeito. Então, as empresas deveriam olhar e pedir para que Deus iluminasse. Olha, nós temos aqui o João, o José, o Manuel. Quem nós vamos escolher? Quem é esse prós e contras, e sem politicagem. De fato, colocar, quem sabe colocar, se for uma empresa grande, até em período probatório, entende? Para que pudesse. O Império Romano, não estou dando exemplo de que acertou, não, porque eu estou colocando aqui de pronto. Teve uma hora que fez um triunvirato. Tinha 3. Cada um cuidando de uma área. Muitas vezes uma grande empresa, uma grande corporação, pode, quem sabe, descobrir pessoas para áreas, não é? E depois de um tempo achar um primus inter pares. O que é esse? É
primeiro entre os iguais. Então, quer dizer, dos 3 que estão capitaneando, esse também sobrepõe com esta premissa, com essa qualidade maior. Deveria ser assim, penso eu, mas, sobretudo, também que esses conselhos aí, você que é um administrador, você que capitaneia uma indústria, uma empresa, pense que Deus quer te abençoar e Ele quer te dizer como melhor gerir o seu negócio. Muito bom, reverendo, interessante. Tem um contraponto aí, porque assim, muitas das vezes, em alguns casos, se vai observar somente o lado técnico, teórico, de formação dessa pessoa que vai suceder, ou em outros casos vai cair justamente na questão que você citou aí da politicagem, né? Tem vários nomes para isso aí. Vamos ficar com o da politicagem que você nos trouxe. Onde está o equilíbrio nisso? Embora, obviamente, né, nós estamos falando de tomar uma decisão de sucessão, inclusive com orientação de Deus, né? Sim. Mas acho que vai ter esses contrapontos, né? Acho que, inclusive, numa mesa ali, tá ali um grupo para decidir, né? Vai ter o lado da politicagem, vai ter o lado do conhecimento formal, técnico, e aí, qual que seria aí o meio termo, ou o caminho mais equilibrado para juntar essas duas questões, além, obviamente, dependendo como será a composição desse conselho votante. Se forem homens tementes a Deus, ou mulheres tementes a Deus, componentes tementes a Deus, e todos concordarem em orar e pedir uma orientação de Deus, ótimo, é o mundo ideal. Mas nem sempre, num conselho desse, vai ter esse mundo ideal, porque mesmo as pessoas que se dizem cristãs, que ouvem a Deus, que falam com Deus, muitas vezes elas são assediadas e cedem a uma proposta não tão ortodoxa, vamos colocar desta forma, porque é conveniente, houve conveniência e tudo mais. Mas eu creio que precisa, em última análise, fazer isso via voto, no sentido de que elencasse as qualidades, os prós e contras de cada um, e se é um conselho, imagino, que conheça o mundo, como essa corporação chegou até agora, quais os próximos desafios, quais as próximas demandas, se esse sucessor vai preencher, tem qualidade para continuar, e se tem qualidade para expandir, para crescer, olhar para frente. Muitas vezes alguém tem uma qualidade de manter como está, mas tudo que você mantém como está, não mantém-se como está. Tudo é depreciável, não é? Um ativo é depreciável. Você tem um carro, você tem um maquinário, que hoje é novo, tem um valor de mercado, amanhã a tabela FIP de um carro de outro ano já vale menos. Isso é depreciação. Isso na contabilidade você pode lançar como uma despesa, não é? É uma despesa que você não mensura, mas tem percentuais que a lei permite que você jogue como despesa, principalmente numa contabilidade de lucro real, você pode colocar isso lá. Exatamente para você fazer um fundo, para você conseguir renovar o seu maquinário, renovar o seu ativo. Seu ativo, não pode ser imobilizado ou não. Então, a lei faz isso. É que muitos não fazem, não é? Principalmente empresas pequenas, que não é de lucro real, não é? Então, não faz isso. Mas a lei permite que você crie uma despesa, nesse caso, de depreciação. Então, se a sua corporação tem um viés de expansão, tipo, nós vamos expandir para novos mercados, por exemplo, é uma corporação regional e quer ir para o campo nacional, esse novo gestor, ele tem essa aptidão, ele tem essa pegada, ele tem essa vivência, ele consegue ir além. Então, precisa colocar alguém que também tem essa qualificação. Dependendo dos casos, dá para você manter os dois assim para e passo, fazendo uma transição. Se essa pessoa que só tem qualificação para manutenção, ele pode fazer uma transição junto com o outro, como uma corrida de revezamento, para que a substituição não seja drástica. Ele permanece um período e vai o outro correndo junto, e depois o outro continua e ele vai fazer outra coisa.
Talvez se eu fosse quem fosse orientar esse conselho nestas condições, eu faria isso. Faça uma transição mais suave, não é? Para que essa pessoa que consegue falar com os que estão aqui agora, mas já vá falando com os que virão depois, ou os que estão enxergando mais na frente, e que ela tenha essa capacitação. Então é isso que a gente falaria numa consultoria. E, sobretudo, que orassem, pedissem orientação de Deus, porque Deus responde. Agora é importante que a gente creia e siga as orientações de Deus. Então, se a gente parte do caminho certo, com certeza a chance de dar certo é bem melhor se partirmos do caminho errado. Se partir do caminho errado, a possibilidade de dar certo é zero. Se partir do caminho certo, a possibilidade de dar certo é melhor, muito melhor. Tem variantes no caminho, mas tudo tem variantes, né? É como nós falamos, é como nós vamos desenvolver esse tema em outros episódios. Perfeito, reverendo. E veja, quando nós pensamos nisso, né, numa sucessão, uma organização, uma boa decisão e assim por diante, tudo isso é pensando em manter o funcionamento bem das coisas, dentro da organização, dentro da instituição. Ou seja, a gente quer que a rotina, o previsto, tudo continue bem, né? Agora, nem sempre aquilo que está bem no sentido planejado aos nossos olhos pode não estar bem, né? Como que nós podemos ver isso, então, pensando, obviamente, enquanto cristãos no ambiente de trabalho, no mundo corporativo? Quando está tudo bem mesmo, a gente deve olhar só os aspectos, vamos dizer assim, aparentes, né? Planejados. O que você nos diria nesse sentido, reverendo? Eu lembro desse podcast que nós publicamos o texto em questão, que eu coloquei como texto básico, foi Jesus no Getsemane. Jesus estava chegando no seu momento crucial, seu momento agônico, o seu momento onde, desde a eternidade, que estava previsto, registrado pela primeira vez lá em Gênesis 3,15, que da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, estava para acontecer. Jesus estava sentindo todo o peso que estava sobre ele, e ele sua, né? Gotas de sangue, ele passa por uma agonia, porque estava já chegando o seu momento do Gólgota, seu momento de ser crucificado, de pagar na cruz do Calvário os nossos pecados, os pecados da humanidade toda. Então ele chama os discípulos para vigiar com ele. E o texto mostra que ele se ausenta, volta, os camaradas estavam cochilando. Olha, não vamos atirar pedra nos discípulos, que talvez eu e vocês estaríamos cochilando, porque eles caminhavam muito, eles estavam cansados, eles ficavam orando. Então, cochilar ali, deu bobeira, cochilaria mesmo. Aí Jesus chama a ordem deles ali, mostrando que o momento é difícil, está chegando a hora, e se ausenta de novo para orar. Quando volta, eles estavam cochilando de novo. Quer dizer, eles estavam cansados, não é? Mas percebe, eles não estavam pensando, para eles tudo estava bem, o mestre estava perto deles, eles estavam caminhando, embora Jesus já antevesse, falasse que tudo isso ia acontecer, a ficha não tinha caído, eles não perceberam isso. Então, isso acontece conosco também, Will. A gente não que a gente tem que estar pensando que vai acontecer coisa errada, mas a gente, não é porque tudo está bem, não é? E muitas vezes a gente procura como mundo ideal esse mundo está tudo bem. O que está tudo bem? A pessoa pensa, minha lista de desejos e prioridades está tudo certo. Tá bom, mas isso não está tudo bem. Para mim, o que eu penso, pela Bíblia, que está tudo bem, é como o apóstolo Paulo disse, olha, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Isso é tremendo, sabe? Olha, nada que pode acontecer comigo, eu não quero ser preso, eu não quero ter câncer, eu não quero ter nada disso. Não quero ser perseguido, mas se por acaso alguma coisa desta acontecer, eu sei que o meu Senhor está comigo. Então, isto realmente está tudo bem. Mas nem sempre, quando a gente pensa no que a gente acha que é estar tudo bem, seja isso.
É a nossa listinha pobre de ter meu carro atualizado, a minha casa certa, meu dinheiro entrando no meu orçamento, ter uma previsão. Eu também quero isso, ter uma previsão. Se eu não receber nada em um ano, não vai acontecer nada, porque eu tenho recurso. Não tem nenhum pecado nisso, mas não é isto. Tanto que o Senhor Jesus estava dizendo para eles, olha, gente, está chegando a hora, entendeu? Então, é esse momento que eu quero despertar, que o texto mostra, que também, no meio corporativo, todo executivo almeja por quê? Pelo céu de brigadeiro. Não é? Todos sabem o que é céu de brigadeiro, né? Quando o avião chega na sua altitude, que você pode ligar o piloto automático, que não tem tempestade, não tem nada, é tranquilo, é onde o capitão lá, o comandante pode ir ao banheiro, tomar um café, tomar um suco, comer um lanche. A gente está viajando aí tantas horas no voo, não está imaginando que isso acontece, mas acontece isso. Não é porque o avião vai seguir aquele rumo, nada vai tirar ele do caminho, não é? Então, muitas vezes, a empresa pensa, muitas vezes, que ela tem um céu de brigadeiro quando ela tem metas cumpridas, quando ela tem fornecedores certos, quando ela tem consumidores que supra, que demanda a sua produção, quer dizer, ela tem um fluxo de caixa saudável, e se ela é uma empresa acionária, as suas ações estão em alta, os seus executivos estão recebendo os seus bônus, quer dizer, está todo mundo feliz. Entendeu? Mas por isso que você que está me ouvindo, olha, não estou querendo colocar medo em você, mas você imaginava que nós íamos passar por pandemia? E que íamos passar por 3 anos de pandemia? Quando falaram lá da pandemia que ia durar até setembro, a gente estava em março, todo mundo ficou desesperado, pensava que em maio estava resolvido. E isso deu um crash geral, fez a gente repensar tudo, não é? Percebe? Então, aonde está o céu de brigadeiro? Isso não quer dizer que eu não tenho que saber o que eu produzo, para quem eu vendo, que valor eu vendo, qual a minha margem de lucro, como é que eu remunero meus acionistas. Eu tenho que saber tudo isso, isso faz parte do meu negócio. Mas eu tenho que pensar que sobre a minha vida e sobre tudo que eu tenho, tudo que eu faço, eu não dependo de mim, eu dependo de um Deus que me mantém vivo, que a cada manhã renova suas misericórdias sobre cada um de nós. Quer você creia nisto ou não. Você está vivo hoje, você deveria dar glórias e honra ao Deus eterno, porque te deu mais um dia de vida. Quando essas misericórdias do Senhor não se renovar, haverá luto neste lugar, nesta família. Então, isso é muito importante, Will, a gente olhar que nem sempre o que a gente acha que está bem, está bem. Está bem no aspecto superficial, contínuo, mas algumas coisas estão para acontecer muitas vezes, e nós que somos servos do Deus Altíssimo, que temos relacionamento com Ele, o Senhor revela a nós, Ele fala conosco o que Ele está por fazer pela sua palavra, Ele vai mostrando para a gente que a gente tem que em tudo confiar no Senhor. Está lá, não é? Tiago dizendo que a gente é como uma neblina. O que é uma neblina, né? Eu já desci aqui 15 dias atrás, chovendo, uma neblina que a gente tem que descer devagarinho para ir embora para São Paulo, como eu vou fazer hoje. Mas, quando é de manhã uma neblina densa, nasce o sol, a neblina foi embora. Uma neblina densa. Nasceu o sol, vai embora. A Bíblia coloca-nos como uma neblina. Você pode ser uma neblina poderosa, mas quando vem o sol, se derrete, se desfaz. Então, nós precisamos realmente confiar no Senhor. E desfrutar do que tudo está bem, como a gente acha bem, mas saber que o bem, com letra maiúscula, é o Senhor que promove para cada um de nós. Isso é muito importante. Amém, Reverendo. Agora, você comentou algo interessante, Reverendo, que foi justamente o episódio, né, em que Jesus foi orar e os discípulos dormiram, né? E isso, de alguma forma, claro, como você bem colocou, pode transparecer um certo cansaço, ou muitas das vezes um certo conformismo, né, com a situação. Tá tudo bem. Exatamente. Né, tá tudo bem, tá aqui, que você falou, ele tá ali orando,
sossegado aqui, dá até para tirar um cochilo talvez, né? Ele tá orando, ele já ressuscitou pessoas, já curou tanto, então você tá orando, tá tudo bem. Tá tudo certo. E às vezes é um pouco, né, reverendo, do cenário que um gestor, um líder, ele se depara, porque ele sabe das demandas, das preocupações, das circunstâncias, e, óbvio, não estamos instigando aqui a preocupação demasiada, mas, de fato, uma atenção para as decisões, para os processos, para as coisas que precisam ser feitas, e as pessoas em volta falam, não, mas tá tudo certo, tá tudo funcionando, tá vendendo, tá entrando dinheiro, então para que se preocupar, sendo que muitas das vezes se tem uma visão de melhoria, de qualidade, de processos e assim por diante. Então, nem sempre o que a maioria parece estar bem vai estar, principalmente por gestores e líderes, né, que estão ali de alguma forma expostos, né? Então, o que eles podem fazer nesse sentido? No mundo dos negócios, a gente tem que estar, dependendo do ramo, né, em todos, mas dependendo do ramo, a pessoa tem que ficar mais alerta. Por exemplo, eu acompanhei no Brasil o mercado de vídeo VHS, fitas VHS no Brasil. Eu fui uma das pessoas que levei o VHS evangélico para uma boa parte das locadoras no Brasil. Legal, E eu lembro que eu ficava maravilhado de fazer cópias. Eu ia numa empresa, que eu não vou citar o nome também, que ele colocava a matriz lá de um VHS e ela copiava 1000 cópias. Tinha 1000 escravas que fazia, saía lá. Filme tem 2 horas, daqui 2 horas estava copiado. Saía 1000 cópias. Percebe? Interessante. Era genial, mas imagina, ele imobilizou um tanto de valores ali, mas isso teve uma vida útil pequena. Na época não se mensurava qual era a vida útil. Entendeu? Então estava tudo bem, mas não tudo bem, que a parte de expansão, de inovação estava de olho, porque logo veio o CD. Essa empresa passou a ser uma copiadora de CD. Cadê os CDs? Percebe? Quer dizer, é uma empresa de tecnologia e inovação que nesse mundo tem que ter um dinamismo muito maior e ter a saúde emocional. E saber quanto que a gente investe, qual a durabilidade desse processo, até vir outro, sucedê-lo, e medir se isso aqui vai ter o ganho necessário dentro das nossas expectativas, considerando custo direto, custo indireto, inovação, reinvestimento, tudo isso que a gente faz num centro de custo, que a gente pensa para como fazer uma gestão perfeita. Tá vendo? Agora, se esse pessoal de inovação não confiar em alguma coisa e não ter um tino, eles não fazem nada. Eu gosto eu trabalhei com rádio comunitária, eu lembro quando surgiu o Blu-ray. Cadê o Blu-ray? Teve uma vida tão pequena, entendeu? Quer dizer, veio para resolver a questão. Puf. Percebe? Então tem coisas que a tecnologia é tão rápida que ela chega e já morre. Ela não chega à adolescência, jamais a ser adulto, entende? Então, por isso, mais uma vez, eu quero alertar você, não é para você ficar com medo, é para usar toda a ciência, toda a informação, mas, sobretudo, consulte o Deus eterno que criou o mundo, que sabe tudo como feito, e o cientista, até aqueles que não creem em Deus, sabe, se tem uma lei, por exemplo, a lei da gravidade, se tem uma lei, Will, tem havido um legislador. Essa lei não nasceu espontaneamente, alguém legislou para que houvesse essa lei da gravidade, percebe? Até aqueles que dizem que não creem no Senhor, dizem, se tem uma lei, existe um legislador. Então, chegue-se para o Senhor, ouça o Senhor, coloque no seu negócio também, coloca no seu leque de decisões que ajuda a compor sua decisões que você vai, com certeza, acertar mais, ser mais produtivo, e vai obter melhores resultados, com certeza. Perfeito, reverendo. E veja, nós estamos falando de tudo estar bem, né? E os imprevistos, eles vão acontecendo, os desafios vão aparecendo, os problemas ocorrem de várias áreas.
E aí é necessário ter uma boa resolução de problemas, né? Então, nesse sentido, a Bíblia ela nos dá alguma orientação de quais seriam as melhores formas de resolver problemas imprevistos que aparecem assim nessa jornada do mundo corporativo? Com certeza, não é? Eu me referi numa outra gravação que uma empresa antiga, quando eu trabalhava em processamento de dados, tinha um checklist sobre quando acontecia um problema, então eles registravam lá, e quando aquele problema com aquele código, número tal, aparecia, eles iam checar, ia resolver. Então essa é uma maneira de você resolver imprevistos, né? Como é que já resolveram, como resolveram isso no passado, como já enfrentaram essa mesma situação. Porque os imprevistos acontecem. Muitas vezes, Will, a gente se trai pensando que, por sermos controladores no sentido positivo, não de dominador, de termos uma metodologia, de termos o passo a passo bem definido, isso é qualidade, não é defeito. Mas não é porque eu tenho o detalhamento do processo, que eu conheço o passo a passo do processo, que 100% vai ser assim. Pode ser que um dia eu já tenha feito 99 vezes aquele processo e deu certo, vai chegar um dia que não vai dar certo. Esse é o dia do imprevisto, certo? Uma máquina quebrou por fadiga, então se a peça fadigou, teria que ter uma manutenção preventiva. Então o imprevisto aí aconteceu por falta de manutenção. Veja que avião não espera a peça estragar, né? O avião ele substitui peça por horas de voo. Não espera dar um pane no motor para trocar, troca antes. Então veja, isso é manutenção preventiva. Muitas vezes por causa de custo ou de uma gestão não muito habilidosa, ou por causa do custo que a gente tem também, né? A gente tem bastante, não estamos atirando pedra aqui nos gestores governamentais, mas o custo do Brasil é alto, então as pessoas optam por resolver o problema quando ele acontece. Não imagina que ele pode acontecer no dia pior, não é? Imagina quando o imprevisto acontece naquele dia que você sonhava que ia dar certo, era o seu apogeu, e aquilo acontece. Então vamos pensar em energia elétrica. Você não fica fazendo cálculos de consumo de watts, de potência, aí você vai pendurando coisas nos disjuntores ou na carga máxima do seu relógio lá. E aí você está naquela festa sua, toda iluminada, e quando você liga tudo, alguém liga lá o último ventilador ou o último ar-condicionado e tudo aquilo para. Percebe? Quer dizer, foi se pendurando coisas sem fazer cálculo, sem fazer manutenção, sem olhar isso previamente, e chegou a hora melhor, mais esperada, e tudo deu errado. Tá vendo? Imprevisto acontece muitas vezes por falhas, por não observação de processo. Mas também pode acontecer um imprevisto com a saúde da pessoa. Que também por falta de manutenção. Poucas pessoas, eu mesmo, muitas vezes eu tenho um convênio, graças a Deus, mas acabo não fazendo check-up anual, né? Então, não estou fazendo manutenção. Então, essa semana um imprevisto aconteceu, eu acordei com uma dor no estômago, vou ter que agora parar numa garagem aí de um médico, vou colocar assim, para ele ver o que está acontecendo com o estômago, tá vendo? Então, nos afazeres da vida, do corre-corre, muitas vezes ele não para também checar, está acontecendo alguma coisa, olha, pH do seu estômago está alterando, você fazer isso, trocar alimentação, mas deu tilt, então agora eu vou ter que ver o que vai ter que fazer, percebe? E tem coisas que acontecem que não tem como você fazer previsão nenhuma. Então, não tem como fazer previsão nenhuma, porque não era você que tinha que fazer uma manutenção preventiva. Por exemplo, veio uma grande chuva, que ninguém esperava, a quantidade torrencial que veio. Vamos lá. Rompeu aquela comporta lá em Minas. Ninguém segura aquilo, arrebentou tudo. Acabou com cidades, acabou com muitas vidas, acabou com histórias. Houve falha lá, mas você que está morando abaixo daquela represa de lama, lá de água com lama,
Você ia imaginar que aquilo ia explodir? Mas explodiu. Então, quer dizer, imprevistos acontecem e com danos, muitas vezes, não calculáveis. Então, a gente precisa crer que, de novo, parece que eu estou repetindo sempre, mas é a grande verdade, que Deus sabe de tudo. Então, quando os imprevistos acontecem, que não depende de você, que não foi negligência nossa, a gente precisa lembrar de um texto do apóstolo Paulo em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a gente precisa crer que que Deus é o grande maestro, Jesus também, né? Jesus do universo, e nada escapa à sua orientação. Então ele que gera caos, não, o caos acontece porque a gente que seria os grandes guardiões e zeladores do universo, a gente está fazendo uma caca, né, no universo, não é verdade? As pessoas reclamam, e não estou defendendo, não estou contra essas pessoas, olha, houve enchente aqui e teve alagamento, mas muitas vezes a gente vê as pessoas jogando lixo na rua, muitas vezes pessoas varrendo a rua e jogando dentro do bueiro, e vai acumulando. Quando vem a água, que tem que ir para a galeria pluvial, está entupido. O que essa água faz? Vai entrar para dentro da casa. Não é a única causa, mas é uma das causas. Só que enquanto não vem o tempo de chuva, estão se jogando sujeira para o bueiro. Então, muitas vezes a gente, na vida, vai enchendo os nossos bueiros relacionais, emocionais, e principalmente a gente deixa de fazer o que devia fazer. E aquilo que a gente não pode fazer, a gente devia fazer tudo que a gente pudesse fazer, preventivamente. E crer que Deus, sobretudo, dirige todas as coisas. Então, isso gera em nós uma certeza e convicção. Por exemplo, eu não penso, e Deus me livre, que no meu retorno a São Paulo fure um pneu, porque são pneus novos. Mas se furar um pneu, o que eu posso entender? Que Deus, todas as coisas cooperam para o bem, que não é o pneu que está sem borracha, ele está novo. Percebe? Mas eu tenho que entender que Deus conduz, dirige todas as coisas. Ele está me parando ali, mesmo que eu não entenda, ele faz tudo perfeito. E ele tem o melhor para mim. Então, que tenha sinal de celular para chamar alguém, né? Ou se não, que alguém pare para me dar um socorro, entende? Mas que eu devo me aquietar e crer que Deus cuida do universo, sempre cuidou. Antes da gente existir, Salmo 139 diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Quer dizer, o nosso Deus nos ama, ele nos amou de um amor incondicional, ele cuida de nós. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Quer dizer, nos afazeres da vida, com esses pequenos imprevistos, parece que a gente esquece que o nosso Deus é esse Deus que cuida do universo, que fez o universo, que nos deu vida em Cristo. Por que ele não vai cuidar de nós? E um detalhe que para nós se tornou um grande imprevisto, mas ele vai continuar cuidando. Amém. Então isso é muito bom, isso é tremendo. Então quero de novo chamar a sua atenção, meu querido, para que você chame Deus para o seu negócio. Permita que ele possa, através da sua palavra, você em comunhão com ele, em oração, leitura da palavra, possa captar, recorrer a esses valores ensinados em sua palavra para colocar na sua vida e na gestão do seu negócio. É isso, Will. Assim a gente vence os imprevistos também. Muito bom, reverendo. Agora, duas questões, reverendo. Na verdade é uma, né? Com duas características, porque diante dos imprevistos, como você bem trouxe, né? Pode ser que algumas situações sejam imprudências, pode ser que outras sejam forças maiores, como nós costumamos dizer, sejam que outras, enfim, são circunstâncias inimagináveis, não tinha como prever aquilo. E aí ocorrem duas coisas, muitas das vezes, com as pessoas diante desses imprevistos, que ou alguns culpam a Deus, né, vão transferir uma culpa para Deus, e outros, na verdade, eles, né, vão até reconhecer e falar, puxa, eu falhei, eu não fui competente, responsável e assim por diante, e vão se culpar, se sentir culpados, né?
Acho que os dois estão no extremo. Como que você vê essa questão, reverendo? O ser humano tende a transferir culpas, né? Basta a gente olhar no Éden, não é? Quando Deus chama Adão para conversar, depois que eles desobedeceram o Senhor e comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele disse, essa mulher que o Senhor me deu, que ele tinha falado assim, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos, ele disse, essa mulher que o Senhor me deu, que fez eu fazer isso. Ele vai falar com a Eva, ele diz, a serpente. Uhum. A serpente não tinha mais para quem falar, não é verdade? Então a gente tem essa tendência de Adão de jogar a culpa em alguma coisa. Então, tá errado. Assumir ônus é importante. Para quê? Porque isso é pedagógico. A gente precisa entender que a gente aprende com os erros. Mas aprende de primeira, de preferência, né? Não fica errando o mesmo erro repetidamente. Então aprender com os erros é importante. Principalmente se já errou, né? Se puder não errar antes, melhor ainda. Mas se já errou, vamos tirar experiências boas desse erro. No mínimo de não cair no mesmo buraco, certo? No mesmo lugar que caiu. Por outro lado, também não adianta ficar me culpando, me martirizando. O reconhecimento do erro é assumir responsabilidades. Por exemplo, se a gente vier atropelar alguém inadvertidamente, Deus nos livre disso, a gente tem que dar socorro. Inclusive é legislação hoje. Agora é legislação porque as pessoas não davam, né? Então teve que colocar na lei, porque se o cara não der que deveria fazer isso como ser humano, ele está penalizado agora por omissão de socorro. Então a gente tem que assumir ônus. E se a gente não tem seguro que cubra isso, a gente precisa ajudar o cara na despesa lá. Muitas vezes o SUS não cobra, se leva ele para o SUS, mas muitas vezes ele poderia ser cobrado do custo desta pessoa. E se essa pessoa ficou acidentada e deixou de trabalhar, tem-se como entrar, ou ele vai cobrar os dias parados, o tempo remissivo dele. Então, são ônus. Então, assumir ônus faz parte do reconhecimento de erro. Não é tão natural assim e tão automático assim, mas isso acontece. Não é? A gente tenta fugir do ônus, tenta esconder, não é? Uhum. Então, a gente não percebe que, ou melhor, a gente deve atentar para que nenhum desses vieses são melhores. A gente precisa, de fato, sempre estar atento para aprender com os erros dos outros, estar atento para a gente estar fazendo o menor erro possível. Quando a gente fizer algum erro, reconhecer que errou, se é numa reunião, por exemplo, com liderados, olha, eu errei, você estava com razão, me perdoe, vamos retroceder e bola para frente. Existe uma cultura antiga errônea que reconhecer erro é perder força, é você se enfraquecer. Não é verdade. A gente vê famílias que têm mágoas dos pais e tudo mais, porque o pai não reconhecia erros. Então, ele não podia enfrentar o pai naquela época, mas gerou uma mágoa e gerou um afastamento. E muitas vezes na vida adulta vai ter que ter terapias pesadas para que isso se resolva. E muitas vezes o pai morre no meio do caminho, a mãe, e esse filho fica com essa angústia que ele vai fazer terapia, mas não tem nem como conversar com a pessoa que o chateou, percebe? Então, isso não é bom, é importante a gente. A Bíblia diz, não deixe o sol passar sobre a sua ira. E o que ele está recomendando? Que a gente deve resolver os nossos problemas, dificuldades, erros, o quanto antes. Então, ou seja, errou durante o dia, resolva até a noite. Não é? Isso a gente aplica muito com o cônjuge, né? Que a gente dorme ao lado, mas serve para todos, não é? A gente resolver os problemas, as pendengas, né? É o que fica pendente o quanto antes, porque vai sendo mais fácil resolver o quanto antes e mais difícil quanto mais se distancia do ato, porque novas variantes acontecem, fala com outro que gera outra coisa, se resolve o quanto antes, o complicador é bem menor, e é mais fácil de voltar à normalidade. Então, penso assim, olhando a Bíblia, ela nos recomenda
retroceder e reconhecer erros, pedir perdão, dizer, olha, me perdoe, eu errei e vamos acertar. E se houve perda, eu restituo. Se houve alguma coisa, eu faço para que a gente volte à normalidade, né? A Bíblia recomenda que a gente tem que se esforçar para viver em paz com todo mundo, né? Então é isso que eu creio que a Bíblia está nos ensinando também, nisso, e se aplica. No mundo corporativo é mais difícil. Não deveria ser, mas é que o Big Boss acha que ele pode falar tudo o que ele quiser, quando quiser, para quem quiser, e todo mundo tem que entender que ele está certo. E mesmo que não goste, tem que fazer cara que gostou. Essa gestão mais antiga era assim. Hoje parece que a inteligência emocional, chamada assim, parece que ajudou um pouco nisso, mas ainda tem muito a se mudar, não é? Tanto que existe aquele mote, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? É um mote, assim, que contraria a vontade de Deus. Que a vontade de Deus é aquele que é maior, seja o que sirva a todos. Daí vem da liderança servidora. Muito bom, reverendo. Então, estamos chegando aqui no finalmente. Trouxemos aí, então, assuntos sobre sucessão, sobre as coisas, como elas estão, muitas das vezes, na nossa perspectiva, bem, as coisas estão indo bem, também sobre os imprevistos que acontecem. Então, tivemos aí as reflexões com o reverendo Wagner, espero que essas reflexões tenham, de alguma forma, lhe inspirado, lhe trazido iluminação, direção do Espírito Santo para a sua vida. Mas antes de nós terminarmos aqui, reverendo, queria ver se você quer fazer uma consideração final, então, sobre tudo isso que foi conversado aqui. Olha, eu quero estimular você para... A vida nossa é tão passageira, ela é tão fugaz, não é? Eu espero que eu chegue vivo até São Paulo, mas pode ser que não. Não é que eu estou com medo de viajar, nem estou sendo fatalista, é que a vida não me pertence. Quer dizer, saber o dia e hora até onde eu vou viver, eu espero que se Jesus não voltar nos meus dias, e se o Senhor quiser me dar 95 anos com saúde e força, eu quero ficar por aqui. Mas eu quero estimular você a relacionar-se com Deus, tanto pessoalmente, como em todas as áreas da sua vida, inclusive a área profissional, na área da gestão, porque o nosso Deus, ele é tremendo e é tão amoroso, e ele quer que a gente em tudo possamos refleti-lo. Então, com certeza, ele está pronto para nos abençoar, nos ensinar. A Bíblia, a sua palavra, tem valores e orientações em todas as áreas da nossa vida. Então, que você possa ler a palavra, quem sabe diariamente, ter um tempo de reflexão com Deus, meditar nos valores que você lê na Bíblia, que eles vão estar gerando vida e vida abundância em cada um de nós. E, desta forma, a gente vai sobressair onde a gente estiver. Tanto na família, como no relacionamento com o próximo, como nos negócios também. As pessoas gostarão de se relacionar conosco. Também já aproveito, Will, para convidar você de novo para acessar o nosso canal, se inscrever no canal do YouTube, @WagnerQueiroz, @WagnerQueiroz, Vida Abundante. Inscreva no canal, curta também, gere lá engajamento conosco, isso vai abrindo espaço para nós no YouTube e também, se possível, divulgue, compartilhe com outro. E já vou despedindo aqui, né, Will, para que Deus possa te abençoar ricamente em tudo que você fizer. Mas para isso, você precisa se encher dos valores da palavra de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando e que a sua vida possa florescer onde você estiver. Essa é a minha oração, esse é o meu desejo. Deus te abençoe. Então, Deus abençoe, pessoal. Não esqueçam de enviar, então, suas perguntas, comentários, sugestões para o nosso canal. Sempre muito bem-vindo, sua interação aqui conosco. E obrigado pela sua audiência. Até mais. Até mais.